Estamos aqui com Júlio Leal, pré-candidato a prefeito de Barueri pelo PMN. Seja bem-vindo. Por que o senhor escolheu uma candidatura, uma pré-candidatura, por enquanto, a prefeito em uma cidade que as pesquisas eleitorais indicam uma vitória fácil de Rubens Furlan? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui no Diário. É um veículo de imprensa tradicionalíssimo na nossa região e de grande relevância também, que foi o precursor da imprensa na nossa região. Muito obrigado pelo convite. Bom, exatamente por isso que eu tomei essa coragem para me pré-candidatar a prefeito. A cidade, ela vem sendo dominada por uma oligarquia política há 37 anos. Então, essa turma que está hoje no poder, eles estão aí apenas há 37 anos. E eu como morador de Barueri há 40 anos, então assim, eu distribuí santinho do prefeito Rubens Furlan quando eu tinha 9 anos. Então, assim, eu acompanhei a trajetória política do Rubens Furlan desde o seu primeiro mandato. E já deu. Ele já foi muito importante para a cidade de Barueri. Eu reconheço a importância dele para a cidade. Só que são 37 anos. Já deu. Agora, a nova geração precisa de espaço para poder desenvolver um trabalho mais profissional e mais apurado na administração pública da cidade. Nós estamos falando de uma cidade de 3,3 bilhões de orçamento. Quando o senhor me fala assim, o senhor cita uma administração mais profissional, é uma cidade com um orçamento invejável. Onde cabe aí uma administração mais profissional, Júlio? Qual seria o seu diferencial? O que precisa é exatamente que esse dinheiro, toda essa fortuna de orçamento que Barueri dispõe, que ela chegue no consumidor final, que seria o cidadão. Então, por exemplo, Barueri carece de uma saúde pública decente. O prefeito, quando ele foi eleito em 2016, ele foi eleito, inclusive, com a promessa de dar saúde de rico para pobre em 60 dias. Está acabando o mandato dele. Essa saúde de rico para pobre não apareceu. Em que pese todos os problemas regionais de saúde, em que as cidades vizinhas vão se utilizar da saúde de Barueri, em que pese isso, a gente leva em consideração. Barueri, com esse orçamento, ele tem condições de atender infinitamente mais do que tem atendido na questão de saúde o cidadão de Barueri. Esse é um dos pontos. Muitos moradores de outras cidades utilizam a saúde de Barueri por considerá-la melhor. Não estamos aqui elogiando a saúde de Barueri, mas por considerá-la melhor ou menos pior na região. Bom, nós estamos falando de um município que tem R$1 bilhão disponível para a saúde. Olha só, isso aí é quase que todo o orçamento de Santana de Parnaíba, é mais que o orçamento de Osasco para a saúde. As outras cidades eu nem vou levar em consideração. E isso, qualquer leigo, qualquer pessoa aí com o mínimo razoável de inteligência, ele vai chegar à conclusão de que o que é feito hoje na cidade não é razoável. Não é razoável. Qualquer coisa que você faça com uma boa gestão e boa administração já é melhor do que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, a saúde, ela está hoje quase que 90% terceirizada, na mão de OSs, que a gente não sabe a origem. Eu tenho feito muito benchmark com outras cidades que têm o mesmo perfil populacional e territorial que Barueri. Tipo quais? Quais? Eu vou dar um exemplo de uma cidade que eu visitei e que eu fui lá e eu conversei bastante com o prefeito e com os secretários, em Indaiatuba. Indaiatuba tem 250 mil habitantes, Barueri tem 275 mil. Indaiatuba tem 311 quilômetros quadrados de território, Barueri tem 64 quilômetros quadrados de território. Indaiatuba tem 900 milhões de orçamento anual,
Barueri tem 3,3 bi. A cidade é uma maravilha, não tem 10% dos problemas que Barueri tem. E lá também, eles lá atendem as cidades vizinhas por terem uma cidade, uma saúde pública excepcional. Quais são os problemas que Barueri tem? Na área da saúde? Por exemplo, se você precisar de um clínico, você demora pelo menos, para não demorar, para ser rápido, 2 meses. Um clínico. Se você precisar de um exame de baixa complexidade, 3 meses, 4 meses. De alta complexidade nem se fala. Né? O grande problema da saúde em Barueri é a má administração do dinheiro destinado para a saúde. Vou te dar um exemplo. Eu sempre utilizo esse exemplo aí, as lives que eu faço. Tinha o prédio da PUC, onde era instalada a PUC em Barueri, né? Prédio da prefeitura. Barueri foi lá, gastou 20 milhões para reformar o prédio da PUC. 20 milhões, tá? Aliás, Barueri só fala em milhões, lá não existe mil. Essa casa eles pulam, né? Não sei mais quantos milhões para equipar todo um centro de diagnóstico. Por baixo aí eu calculo uns 30 milhões, porque só um aparelho de ressonância magnética disse o prefeito que custou 6 milhões. Então, por tudo que tem lá, vamos imaginar que se gastou mais uns 30 milhões se equipando o prédio. Para entregar na mão de uma OS. E para essa OS receber mais uma bolada por ano para administrar. Com tantos laboratórios que existem em Barueri... Quem deveria administrar é a prefeitura? Não entendi. O senhor acha que quem deveria administrar é a prefeitura? Eu acho que não deveria nem ter feito aquilo lá, é o que é a continuação agora. Com tantos laboratórios que tem em Barueri, em Alphaville, o Delboni, o Fleury e outros mais, não seria mais coerente se tivesse feito, já que você vai entregar para a mão de um terceiro, você vai terceirizar o serviço, você já terceirizasse com esses laboratórios que já existem no município, gerando inclusive emprego e gerando impostos para a prefeitura, porque a partir do momento que você paga o exame que foi feito nesse laboratório, ele tem que emitir uma nota para a prefeitura para receber. Essa nota, ela recolhe imposto para Barueri. Agora, será que eu sou muito inteligente ou será que há má vontade política para fazer essas coisas? Ao invés de gastar esse dinheiro com reforma e equipamentos para terminar o centro de diagnóstico e depois entregar nas mãos de uma OS, eles poderiam aproveitar já as empresas que existem em Alphaville. Foi isso que eu disse. Agora, OS, né, OCIP, Fundação, existem sérias. Eu venho estudando desde 2017 o que pode ser feito na cidade de Barueri em todas as áreas. Uma delas é você terceirizar com OS séria. Nós temos várias OS sérias que além de prestar um bom serviço, se precisar de dinheiro, eles colocam do próprio bolso. OS séria que eles prestam esse trabalho filantrópico, que eles têm essa obrigação, né, de prestar essa filantropia. O dinheiro que essas OS eles deixam de pagar de impostos para o governo é muito maior do que o que eles recebem da prefeitura para administrar ou UPS ou hospital. Então, é assim, você pode terceirizar, obviamente. Quanto menos Estado você tiver, você favorece que o cidadão seja bem atendido e que sobre mais dinheiro para que o cidadão ele tenha um conforto em outras áreas na cidade. Agora, você tem que entregar na mão de gente séria. Não é o que acontece em Barueri. Não é o que a gente vivencia no dia a dia na cidade de Barueri. Foi isso que eu disse. Existe suspeita de alguma coisa? O senhor tem... A gente, assim, na verdade a gente ouve muita coisa, mas como você não consegue ter acesso a muita documentação, você não consegue ter acesso a contratos, você não consegue ter acesso. Então, assim, fica tudo no achismo. E eu não vou falar de achismo, né? A gente fala da má administração, de quando você chega num pronto-socorro. Vou dar um exemplo. Cheguei terça-feira passada com a minha avó no pronto-socorro central de Barueri, 93 anos. No pronto-socorro central de Barueri, que recebe 8 milhões e 600 por mês para administrar. A OS que está lá recebe 8 milhões e 600 por mês. Não tinha cadeira de roda para minha avó de 93 anos. Simplesmente falou assim, não tem, está lotado. Mentira, que com o negócio de Covid ninguém vai no pronto-socorro, está vazio.
e não tinha cadeira de rodas. É um exemplo chulo, sabe? É simples. Não tinha cadeira de roda. O senhor ainda é um pré-candidato, né? Tem que passar pela convenção. Caso se confirme candidato, para a gente mudar de tema, sair da saúde antes de ir para a educação, quais seriam as suas propostas para a saúde de Barueri? A gente já viu que é a terceirização de laboratórios, né? Além disso, o que mais? Eu falei que hoje, para você ter uma consulta com um clínico, uma mulher tem que passar para o ginecologista. Você acha que ela pode esperar 4, 5 meses para passar por um ginecologista? Oftalmo, tem casos que demoram 1 ano. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Isso não é normal. Então, o que nós temos já estudado, já temos já planejado, já temos já, conversado e já pronto. Nós precisamos resolver o problema das filas imediatamente. Imediatamente. Esse é o problema mais sério, tem que ser resolvido. O problema das consultas e dos exames, principalmente de baixa complexidade. Isso aí tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Você não pode demorar 30, 40 dias, 60 dias para fazer um ultrassom. Você não pode demorar, o negócio tem que ser rápido. Até porque, quando você agiliza o atendimento, você economiza dinheiro também. Você deixa de ter a pessoa ali ocupando um leito que poderia estar servindo para atender uma pessoa com um problema mais grave. Então você tem que diagnosticar a pessoa de forma mais rápida, para você já dar destino naquela pessoa. Então assim, a gente tem um planejamento para a saúde que a gente vai revolucionar a saúde de Barueri, mas não existe milagre. Não tem nada milagroso, porém também nada utópico na nossa proposta. Nós vamos revolucionar a saúde de Barueri com o dinheiro que ela tem. É só administrando bem esse dinheiro. E sem deixar de atender as pessoas de outras cidades também. Outro tema agora, educação. O que Júlio Leal pretende, reforçando bem, caso passe pela convenção e seja o candidato do partido? O que Júlio Leal pretende para a educação? Então, nós temos um problema na educação em Barueri, que nós temos 3 escolas que despontam, né, em toda a rede. São as 3 escolas, uma até que não era da FIEB ainda, né? As 2 FIEBs, do Alphaville e do Jardim Belval, a Dagmar e a Maria Teodora, e o Tacaoca na Aldeia da Serra, né? Agora também temos a FIEB da Aldeia da Serra. Olha só, se você excluir essas 3 escolas, da média do IDEB da cidade de Barueri, você vai ter a educação de Barueri, e é uma educação que também tem cerca de 1 bilhão. Igual a de Jandira, que tem, sei lá, acho que 100 mil para a educação. Com essas 3 escolas, já perde para Santana de Parnaíba. Já perde. Então, o que tem que ser feito? Urgente. Por que o filho da Dona Maria do Vale do Sol, que é uma região paupérrima de Barueri, ele não tem o mesmo direito do filho da Dona Maria que vai para a FIEB de Alphaville ou para a FIEB do Belval? Por que ele não é ensinado da mesma forma? Os meus filhos estudaram na FIEB. Os meus sobrinhos não. A diferença é gritante. Não. A diferença é covarde. É covarde. Por quê? Se é o mesmo cidadão, é a mesma cidade, é o mesmo imposto. Por que essa diferença? Por que a gente tem essas 3 escolas que têm um nível, mas muito bom, a despeito também de todo um problema interno que tem de livros, tem uma série de coisas, que a FIEB é uma autarquia. E por quê, Júlio? E por quê? Por que o quê? Essa diferença? Então, por que essa diferença? Então, a FIEB é uma autarquia, então ela tem assim, uma administração independente. Então, ela tem uma verba independente. Eu ouvi o que o senhor pretende fazer de um ex-secretário, de um ex-secretário da Educação, eu vi certa vez que eu questionei ele. Falei, caramba, por que não acaba com a FIEB? Ele falou assim, cara, você não... Não, por que você não iguala o salário e o sistema de ensino? Ele falou, não, é impossível. É impossível. O sistema, né? E aí eu não entendi isso direito até hoje. O sistema, assim, se você der um aumento para o professor da rede municipal,
de 10%, você vai ter que dar para o da FIEB também. Então, você nunca vai conseguir igualar. Entendeu? Ele sempre vai estar acima. Né? Ele sempre vai estar acima. E a gente cria um problema também interno do interesse do professor, porque o cara está dando aula lá para o 8º ano da FIEB e está ganhando 1. E o cara que está dando aula na rede municipal está dando aula para o 8º ano também do fundamental e está ganhando 500. E o senhor pretende Só acabar com exemplo. isso? Na verdade, assim, a gente precisa assumir, saber o que acontece com relação a essa diferenciação, mas eu vou te falar de bate-pronto. A ideia é deixar a FIEB com o ensino técnico e igualar todo o ensino fundamental. Fundamental 1 e 2. E o ensino técnico continua com a FIEB, com essa autarquia, que aí é outro patamar, mas o ensino fundamental 1 e 2, ele vai ser totalmente parelho no município inteiro. Essa que é a nossa ideia. Deixar o filho da Dona Maria do Vale do Sol em igual condição do filho da Dona Maria que manda o filho para Alphaville. Júlio, o senhor comentou acabar com o ensino fundamental da FIEB e deixá-lo só técnico. O que falta na rede municipal do ensino fundamental de Barueri para ele ficar com o mesmo ensino oferecido na FIEB? Na prática, muito bom. O que acontece? Muito bom. Primeiro, você precisa de valorização profissional. Nós vivemos num país em que professor, para mim, em primeiro lugar, professor não é profissão, é vocação. É um comissionamento divino, porque não é fácil ser professor no nosso país. Então você precisa valorizar esse profissional. Não é só valorizar profissionalmente, financeiramente não. Financeiramente é importante, mas você tem que valorizar o professor profissionalmente. Você tem que dar para ele ferramentas que ele possa desenvolver o trabalho dele. Você tem que formar esses professores. E nós já temos algumas coisas conversadas e que esses professores eles serão formados trimestralmente. Eles terão um acompanhamento superior técnico para que eles possam realmente dar o melhor de si para os alunos. Então não adianta você vir aqui fazer discurso de que a gente vai tirar isso, vai colocar... Não, você tem que pegar o professor e valorizar ele, sabe? Ser mais humano. Você tem que ter um plano de cargos e salários que possibilite a professora, ela amanhã galgar uma condição de coordenadora, de diretora, com concurso interno. Você não pode chegar lá, o Júlio Leal eleito, vai lá dia 2 de janeiro e começa a dar canetada e colocar lá, eu pego você daqui e falo, você vai ser minha diretora lá da escola. Isso tem que acabar. A pessoa que está lá dando aula, lecionando dentro daquela escola, ela é a pessoa mais indicada e ela conhece todos ali os meandros daquela unidade escolar para ela ser uma diretora. Ela tem que ter o desejo, tem que ter a formação e a oportunidade para ela poder ser uma diretora. Agora, do jeito que acontece hoje, desestimula. Por quê? A pessoa fica estagnada ali dando aula e ela não tem oportunidade de um crescimento. E pior, ela acaba vendo pessoas que têm menos capacidade que ela chegar à direção e, às vezes, instalar um caos na escola. Por quê? Porque aí as decisões são políticas, não são técnicas. Habitação. Mas antes de habitação, eu quero um outro tema, segurança. Qual seria a sua proposta para segurança? Nós temos uma das guardas, um dos efetivos de guarda municipal mais pujantes da região. É uma guarda muito bem estruturada. A nossa guarda hoje, ela também sofre desse mesmo problema. Imagina que na gestão passada, o comandante da guarda, ele era o comandante da guarda, ele comandava a guarda. Hoje ele é um guarda normal. Como que você consegue sobreviver num ambiente desse? Como que você consegue desenvolver o seu profissionalismo com essas coisas acontecendo? Também não tem um plano de carreira dentro da guarda, que nós vamos implantar esse plano de carreira. Obviamente que a gente precisa da Câmara Municipal para aprovar o plano de carreira, mas nós vamos convencer os vereadores que há necessidade desse reconhecimento. Então você não pode ter num mandato o cara como comandante do outro, o cara como guarda normal. Ele foi chefe geral da guarda. Isso não acontece na polícia, por exemplo. Então você tem que ter ali, você tem que dar tempo para a formação do guarda,
E aí você tem que exigir dele essa formação para que ele seja promovido e através de concurso interno, como acontece na polícia. Esse é um problema. Segundo, com toda a estrutura financeira da Guarda Municipal, a Guarda Municipal de Barueri hoje não tem um centro de formação próprio para reciclagem do guarda. Né? Nós, seres humanos, a gente precisa se reciclar o tempo todo. Né? Precisa se reciclar como profissional, como esposo, como pai, como filho. A gente precisa se reciclar. É uma constante metamorfose. E o guarda está ali, não tem um centro de formação para que ele seja reciclado. O guarda municipal de Barueri precisa de reciclagem, ele precisa de mais aparato para ter mais autoridade na cidade. Aí você vê, por exemplo, hoje nós temos um monitoramento em Barueri por câmeras, que é ineficiente, mas ele custa uma fortuna para os cofres públicos. Aí, Por que o senhor considera ineficiente? Porque ele não funciona. Por exemplo, há pouco tempo atrás, moradores de rua foram envenenados. Você lembra disso? Na praça? Cadê os culpados? Tem câmera lá perto. Se fosse eficiente, tinha pego quem passou lá e deixou a garrafa lá de pinga com veneno para os caras. Esse é o exemplo mais básico. Se fosse eficiente, tinha pego os caras. Entendeu? Mas o que eles fazem? Olha só. O que eles fazem? O guarda que cometeu algum ato indisciplinar, sabe qual que é a punição do guarda? Ficar em frente às câmeras de monitoramento. Nossa, o cara, ó, muito feliz ali. A pena do cara é ficar em frente às câmeras de monitoramento. Você acha que o cara, ele faz o serviço direito? Nós temos quantos deficientes físicos nas cidades? Barueri tem vários. Por que a prefeitura não abre? Além dela estar prestando um bom serviço a essas pessoas, contratando, imagine um cadeirante em frente à câmera, vai ser o serviço da vida dele. Ele vai morrer por causa daquilo lá. E não vai passar uma agulha, porque ele está trabalhando, está se sentindo útil. Ele vai ser útil para a sociedade. Ele vai levar o dinheiro que ele ganhou com o trabalho dele para dentro da casa dele. Olha que orgulho que esse cara vai sentir. Ele vai fazer aquilo ali como se fosse a última coisa da vida dele, mais importante. E o guarda vai estar na rua patrulhando, que é o dever dele. Aí eles punem. Então, como é que você pode ter uma guarda boa, decente, dessa forma? Mas por que isso? Porque tudo é feito de forma política. Nada é técnico. A secretária de segurança é por amizade. O comando é por amizade. O comandante é meu amigo, que eu fui da Guarda Municipal também em 2000. O comandante é meu amigo. Nada contra a pessoa dele, mas a forma como ele chegou. Agora, você acha, já pensou? 2021, eu assumo. Aí o primeiro dia meu de governo eu tiro lá o comandante Guedes de comandante da guarda, ele volta a ser guarda? É justo isso? Como que uma guarda funciona bem dessa maneira? É complicado. Então, a questão da segurança em Barueri é estrutural. É estrutural, porque a guarda é bem equipada, excelentes guardas, sabe? Gente competente, só que não tem estímulo para esses caras trabalharem direito. E a questão da habitação em Barueri? Então, habitação. Desde 2012, foi quando entregaram os últimos prédios. É um déficit habitacional covarde. A periferia de Barueri é muito pobre. É muito pobre, é horrível a periferia de Barueri. Nós temos comunidades em Barueri que você tem esgoto a céu aberto. É o esgoto correndo assim, ó. Crianças dividindo espaço nas ruas com ratos. É Barueri, cidade 3,3 bi. Sem urbanização nenhuma, sem nenhum projeto de urbanização. Então nós precisamos de um projeto habitacional sério e capaz de atender essa demanda. E nós temos esse projeto que nós vamos apresentar no nosso projeto de governo. E é projeto sério, factível, sem utopia. Não, quando o senhor fala esse projeto, o senhor pensa o quê? Em urbanização? Ou em construção de moradias populares? Também. Construção de moradias populares. Sabe que hoje Barueri não tem extensão territorial para você fazer casas. Não tem extensão, então você tem que verticalizar.
Então, assim, são projetos de unidades habitacionais verticalizadas, mas não nesses moldes aí, CDHU, Singapura, que foi feito até agora. São prédios mesmo de 20 andares, né? Então, assim, é coisa séria. E é tudo projeto Factivar. O prefeito de Osasco, esses dias, entregou aqui, acho que mil unidades, né? 1000 apartamentos aqui, com apoio do governo do estado, da União. Né? Por que não se faz isso, gente? Sabe, tem muito dinheiro no estado e na União para projeto habitacional, não se vai buscar lá, né? A gente sabe por quê, mas também não vou entrar nesse mérito também, que não vem ao caso. A gente tem que focar os nossos esforços, focar a nossa energia na solução do problema, porque o problema já está lá, todo mundo está vivendo ele dia a dia, já sabe dele, não precisa ficar repetindo os problemas, vamos focar na solução. Júlio, falando um pouquinho de eleição agora, nas redes sociais, a saída do Teruel, dessa pré-disputa, tem sido criticada. Como que o senhor, como pré-candidato, vê a saída dele dessa disputa? Então, eu lamento a desistência dele, porque seria assim seria um reforço para que a gente chegasse com um pouco mais de facilidade ao segundo turno. Eu lamentei a saída dele, até porque nós precisamos de uma oposição forte na cidade de Barueri. Nós temos alguns candidatos lá de oposição, mas a gente precisa de uma oposição mais forte, que Barueri nunca teve. Barueri vai ter pela primeira vez uma oposição de verdade. Oposição em Barueri, quando apareceu forte, sucumbiram ao poder dos donos da cidade, e pela primeira vez eles vão ter uma oposição forte na cidade. O senhor considera a oposição forte? Não entendi. Nessa oposição forte está quem? Além de Júlio Leal, quem mais é a oposição nós forte? Temos lá o Reinaldo Monteiro, que é um guarda municipal, né? Nós temos e o ambiente de oposição, não só apenas o candidato, mas o ambiente. Se você levar em consideração que na eleição de 2016, 100 mil eleitores não votou no Furlan, 100 mil. Você já considera que isso já é uma oposição. Qual é o colégio eleitoral lá? 243 mil. Então, 100 mil eleitores não votou no Furlan. 100 mil. Se você levar em consideração esse número, você já pode concluir que essa já era oposição forte. Porque é muita gente que se negou a votar no cara. Mesmo ele vindo como candidato único, ainda com o slogan lá, o bom prefeito voltou após uma passagem catastrófica pelo Gil Arantes pela prefeitura. Então, você já pode considerar que esses 100 mil eleitores são oposicionistas ao atual mandatário. Passados-se agora os 3 anos e meio, a coisa piorou. Então, nós temos a expectativa de um grande pleito, né? A despeito de algumas pesquisas e de toda a adoração que algumas pessoas têm pelo atual prefeito, mas nós temos visto na rua, quando a gente anda, quando a gente conversa, uma insatisfação muito grande. E o desejo, principalmente, de mudança. Certo. Num segundo turno, vamos supor que vá o senhor e o Furlan. Existe aí alguma conversa entre essa oposição ao Furlan, de todos se reunirem, por exemplo, todos contra o Furlan? É uma coisa natural. Me questionaram muito a respeito de uma possível aliança com um grupo dissidente, né, do Teruel, que criou uma grande confusão entre o grupo, e eu tenho muitos amigos lá, né? Aí eu falei assim, olha, na minha humilde opinião, quem vota no Teruel é porque já não votaria no Furlan. Então, esses votos, eles vêm para a oposição de alguma forma, né? Ou vêm para mim ou vêm para os outros. Então, eu não preciso me preocupar em me unir ao grupo do Teruel, porque é natural. Então, eu acredito que não haverá muito esforço com relação a isso, porque quem vota na oposição é porque já não vota no Furlan mesmo. Então, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? 75% da população de Barueri, cidade de 3,3 bi, 75% tem renda de 2 salários mínimos. 75%, olha que coisa, né? Ou nada, 75% ou nada. Tá? 2 salários mínimos ou nada. Só 4% da população tem ensino superior na cidade de Barueri. Só 4%. 44 mil pessoas vivem na média da pobreza em Barueri.
Tá? 70% da população não tem ensino médio completo e só 5% da população ganha 5 mil ou mais. Né? Então, esses dados são IBGE? São dados do IBGE. Agora, olha só. Quando? De 2018. 2018. O mais recente. Né? É. Então, olha só. Quando a gente fala que a cidade precisa de mais, é disso que eu falo. Né? Nós temos um público flutuante em Alphaville de 270 a 300 mil pessoas dia. Pessoas que saem de outras cidades para trabalhar no maior polo empresarial e comercial da região. Comercial, industrial, empresarial, é o maior polo. Por quê? Porque Barueri não tem a capacidade, e Barueri tem todo esse nível de pobreza e de salários baixos, porque Barueri não tem capacidade, né? Os cidadãos não têm capacidade de preencher essas vagas que são oferecidas nesse polo. Então, olha como que Barueri precisa preparar mais. O jovem sai do ITB, ele não sabe o que fazer, ele se forma, ele não sabe para onde ele vai, ele tem que se virar para arrumar trabalho. Não tem um incentivo. Sabe, eu queria falar também das empresas. As empresas em Barueri, principalmente os médios, pequenos e micros, eles não têm nenhum incentivo para eles crescerem. Olha só, se você imaginar o mercadinho do seu João, lá no Vale do Sol, esse cara com incentivo, né, nós temos esse programa de incentivo que nós vamos apresentar, que também é sensacional. E qual seria esse programa de incentivo, Júlio? Não entendi. Qual seria o seu programa de incentivo para esse pequeno comerciante? Assim, o seu Zé lá do mercado, né, eu estou falando aqui de uma forma hipotética e um nome fictício. O seu Zé, ele precisa, né, primeiro de tudo, ele precisa de que se quebre a burocracia para ele ficar legalizado, tá? Para ele estar em conformidade com a legislação do município, com alvará, tudo como manda o figurino. Tá? Esse cara tem que ter acesso a financiamento e ajuda do poder público para ele crescer. Porque ele crescendo, além de fomentar a própria economia do bairro e da cidade, ele vai estar gerando emprego. Ele vai estar gerando emprego. Então, ele precisa de uma atenção especial. E olha só, aí fala assim, pô, mas dinheiro público, só a legalização do seu José no mercado dele está revertendo imposto para a prefeitura. É uma troca, é uma roda. Sabe, é coisa simples, né, que você faz com uma canetada e que a coisa começa a andar de forma ordenada. O senhor tem alguma pesquisa, algum levantamento que mostre essa ilegalidade, irregularidade na em Barueri, nossa, é tremenda. A irregularidade lá é tremenda. Até porque tudo é muito difícil, é tudo muito burocrático. Você tem que desburocratizar. Então você precisa dar oportunidade e condições dessa pessoa levar comida para dentro de casa. Olha só, se você ajuda a pessoa a levar comida para dentro de casa, é uma pessoa a menos que vai estar na porta da assistência social pedindo cesta básica. Você acaba resolvendo também um problema social, sem contar a dignidade que você está dando para esse cidadão. Ele mesmo está levando a comida para dentro de casa, e aí ele ganha o dinheiro da comida dele, se ele tomar uma cervejinha da cerveja dele, do refrigerante dos filhos dele, né? Até do dinheiro para ele dar uma passeadinha. Então você precisa dar essa oportunidade, essa condição, até, olha só, eu fiz um estudo, o ano retrasado, a cidade de Bogotá. Era uma favela só, Bogotá. Eles conseguiram reurbanizar. Eles conseguiram deixar Bogotá como se fosse uma grande metrópole. Então, assim, eles fizeram um trabalho sério, um trabalho digno. Então, imagine, por exemplo, que ali no bairro, o bairro pobre, o bairro que você consegue dar dignidade para aquele povo, e ele consiga comer um hambúrguer legal, né, feito ali no próprio bairro dele, um hambúrguer que está na moda agora, como é que chama? É gourmet, né? É artesanal. O próprio cara ali do bairro, ele vai fazer, o cara tem condições de comprar e dá para o filho dele, nem que for uma vez por mês. Cara, hoje, um McDonald's custa R$7. R$7 um McDonald's. Mas para o cara sair de lá da periferia até o centro de Barueri para comprar um McDonald's, ele gasta R$4,50 só de passagem, de volta R$9. Ele gasta R$9 para ir comprar um lanche de 7. Que também tem a passagem mais cara por quilômetro quadrado do Brasil, Barueri tem.
Então, olha assim, que com coisas simples você acaba dando dignidade. Porque qual pai que não quer dar uma coisa legal para o teu filho? Então, assim, isso eu estou falando, isso não é utopia, gente. Isso é coisa assim, simples de se fazer. É só você destinar todo o recurso que a prefeitura tem, né, para as coisas relevantes. O senhor falou, citou agora que Barueri tem a passagem mais cara. O senhor pretende mexer nisso? O senhor pretende sentar e negociar com as empresas revisão dos contratos. E aí eu quero deixar registrado aqui também. No dia 27 de setembro, é o dia que começa oficialmente a campanha eleitoral. No dia 27, eu vou até o cartório, eu vou registrar um compromisso de que no dia 2 de janeiro, eu já vou, o meu primeiro ato como prefeito, dia 2 de janeiro, vai ser abrir uma licitação, autorizar uma licitação para uma empresa de auditoria nas finanças de Barueri dos últimos 10 anos. Todos os contratos serão revistos, todos os contratos. Isso é um compromisso público que eu vou assumir, assinado em cartório. E no dia que eu assinar, eu já vou estar com um edital de licitação na mão, que ele vai ser publicado no dia 2 de janeiro de 2021, porque eu vou ser prefeito de Barueri, você pode escrever aí. Júlio, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo até o nosso estúdio e desejo sorte aí na convenção e, se for aprovado, na campanha, obviamente. Eu que agradeço, quero deixar bem claro que não existe sorte, na minha vida pelo menos nunca existiu. Existe a bênção de Deus, mesmo ganhando ou perdendo, né? E vai ser a luta de Davi contra Golias.